Pensando aqui sobre a gravidade, a criminalidade da coisa e as ameaças que ficam entre os interesses dos fofoqueiros de todos os lugares onde eu trabalho, que conhecem aonde a coisa começa e termina, daquelas que, né, não pode perder o poder, que são os swings totais, né, até que ponto as mulheres pelos homens, os homens pelas mulheres, os fingidos de família, tem que carregar até anular uma vida antes fosse anular uma vida, né? Anular como se fosse viver mais ou menos comendo e cagando. É negativar uma vida e aceitar a morte. Então, quer dizer, o que é nunca ter precisado correr de lugar algum e ter encarado as coisas de frente, o que vira a arte de bem problematizar uma mudança corporal, condições técnicas e como isso é usado contra a gente e o que é usado a favor, quando isso implica minuciosidades que não entram como categorizações científicas, não entram como religiosas. Você não encontra nenhum deles a seu favor, não encontra a mesma classe, os despedaçados das classes, os apontados fingidos bons à classe, os protetores, não encontra político, não sobra nem família para você conversar e querem que você esteja ativo, né? O pouco que você não tem ninguém, tem que saber viver, tem hora que você não consegue, né? Aí eu vi aqui o nível de seriedade das coisas, como que elas vêm, e como que a ameaça ainda fica, tipo, eu vou pagar o seu, eu vou pagar o que eu quero, eu vou mudar, vou jogar na sua cara com o seu, mas o teor de ameaça aqui ainda fica, e entendendo todas as coisas que eu falei que repetiria, né? E tenho sempre muito mais. O que são as minuciosidades que me fariam como uma exemplar educadora que mesmo eu fui, o que é uma bolsa de valor e acelerações às inconveniências do que virou modernidade descabida, e até praxeologia variável a quem virá populações, o que implica em virtualizar e mesmo virtualizar para desvirtualizar populações, né? Sobre o que virou testemunho que diz que a coisa não chega, que Deus entre o parcial aterrizado também era um fracassado sideralizado aos pedaços, né? Do que viram essas relatividades impostar você ter direito de ficar no meio do caminho entre o morrer e nascer, resideralizar, aquilo que fica para a própria trindade entre minuciosidades inéditas, atingíveis, inatingíveis como convidativas entre pilares atingíveis, mas o nível de seriedade é tão grande que eu mesmo não queria estar aqui mais, não queria fazer atividade alguma aqui. O que é a gravidade de tudo isso? Que eu venho a mais falar, falo de novo, tenho que falar, não acabei de falar, já era para ter acabado de falar, não aguento mais. Meu gasto calórico é totalmente destruído, minha recuperação, estudar para quê? Fazer leitura para quê? Ainda que a leitura pré-instintiva ou de fato pensada, minha relatividade pré-ato fatificatória, ela é ato fatificatória como fato reatificatório ou multiatificatório. Então eu tenho essas condições. Agora, quer dizer, o que é olhar a seriedade de fracassados que blefam, como mesmo estão entre pessoas maiores que não trabalham com senso de justiça, nem dever, nem direito, e pessoas de alto, né, que também vivem esses tipos de swing e essas coisas e te engavetariam em qualquer lugar porque queimam o arquivo. Busca com toda a covardia, repete, o meu não pode, o seu se foda. Aqui é muito claro isso. Mas partindo do pressuposto que é você, foda-se, isso é etiquetado de um pouquinho de beleza, mas é assim o meu e a minha família, e não é nem o meu nem a minha família, e cada um tem uma independência totalmente entre segredos bizarrentos, cumulativismos enormes, fachadas geralmente religiosas, então nem se falam incompatíveis aqueles que andam junto, que se botar dentro de uma academia para treinar junto ou em qualquer lugar, você, tipo assim, você encontra assim, eles, oi, prazer, ano passado eu te vi, praticamente uma coisa assim. Então eu constantemente tenho verdades literalmente apuradas, né? O que é a minha balança de comércio favorável, o que é a minha relatividade literalmente singular, para que não seja desinédita, né? Deseternizada, os infinitivos que mesmo me respaldam, ainda que eu morra. Então, o que é aquilo? Que é quem vira subsistenciar evolucionismo, linearidade evolutiva em condições biologicistas e não necessariamente adicotomizadas de elementaridades tais, que a coisificação fica sobre todo um critério, quem somos perante uma cadeia ramificada de relações de causa e efeito, e o que vira ponta de fato genética. Quando a coisa direta implica em que é de fato responsabilidade e arcabouço genético perante as relações transcendentais, heterotrofíveis, biologizadas, tradicionadas dentro de um consoante familiar, uma vogal, qualquer coisa assim, se assim podemos colocar quem
alto primeiros, inter de segundos, segundos. Então, as condições minuciosas de propagar a verdade está sobre uma condição de constante faca grave. O que me assegura? Que horas que alguma população vai e alguém acontece fazendo que eu seja a vilã total e não falar sobre o tom que eu estou falando, aqueles tons colocados como os mais agressivos ou delinquentes, não, eles têm que ser os melhores considerados, e isso não é considerado perante pessoas que não mais toleram algumas coisas e querem isolar de determinados grupos, ou mesmo ter resoluções que não viram enfardos entre elas, porque quem não tem nada a perder ou vive no oba-oba do swing, para eles é muito bom, né? Apaga o passado e fica tudo igual, não funciona. Então a gente tem que entender muito bem o que são sensoriações raciais, o que vira liberdade, limite da liberdade etiquetada e não etiquetada, de perpetualidades preliminares, né? Oral, anal, genital, frontal, qualquer coisa que justifique de 4, não de 4. Vocacionalidade entre impessoalidade coisificada, quando sensorial humanizado. Então aqui olhando o nível de gravidade e seriedade que o tempo todo me desestrutura e eu preciso mesmo comer. Bem comer, pelo menos muito bem comer e ter um gasto calórico compensatório, porque eu tenho disciplina para isso. Eu produzo, cadê a resultante do meu trabalho? Que quis pouco ou quis o suficiente, que eu fiz relações teóricas, relações práticas, praxeológicas, multidisciplinaridade real. Não, eu não preciso provar celibato, isolamento e nem necessariamente casamento, mas por que não? Entende? Então a revelação, quando ela mesmo vem, chama a tropa todinha pro prego. O que entenderam precisar de tropa? Sobrar em tropa, deixarem de ser tropa. Temos essas questões. O que é o nacional-socialismo de fato? Há quem justifique descomunismo e descapitalismo entre causa e finalidade, né? Origem e inserção, há quem justifique, né? Fissão, aleatoriedade, fissor ou profissor ou desfissor, independente de big benzialização explosível, o que subsistencia um modelo amostrológico, ato fatificatório, que racionaliza, né? Correntismo humanizável, que mesmo ressustentaliza a expectativa traduzível, né? Então, de fato, o que é uma verbo-gerundicidade? Ou colocar de forma direta e indireta, né? O que vira subsistenciar e apontar? Escreva para mim evolução, criacionismo, entre causa e efeito, naturalismo, genética. Eu pergunto para os doutores, os que estimulam, se auto-intitulam, quando desintitulam, o que virou racionalidade, né? O que virou cientificização? Porque em meio a tudo que eu percebo e o que eu mesmo coloco, o que é um modelo padrão? O que é um desmodelo padrão? Entre pais e filhos ou impessoalidade de coisas que não são pessoas e pessoas que viram coisas, sabe? Sentido, alienação, perpetualidade de fato. A quem justifique? Quando começam a reclamar, bom é fazer um filho, ou vamos foder que está sobrando, não está sobrando, vamos foder para fazer um filho. Se nesse momento não é o momento de que a pessoa infinitiva, desinfinitidade, que por incrível que pareça, pais e filhos são condições parasitológicas que alguém está na fila, aí pega um tratado de situações que a pessoa viveu e a quem se revela ser fardo que a pessoa saiba mesmo carregar, né? Pais e filhos, eu vim colocando perante Jesus Cristo, a ressurreição, a crucificação ou a verdade da morte e vida, além de dores agudas e coisas tenebrosas e o que vira prazer do sangue da maioria, né? Que constantemente o estado transcendental impõe ver com muita transparência, então é muito doloroso para mim, muita coisa. Em algum momento eu tenho que ter saturação cega, né? Então é tudo um fardo muito pesado para mim. Eu tenho que ter uma pessoa que não necessariamente tem que dormir comigo, mas que se apresente como o inter desse primeiro, o inter primeiro ou o inter segundo. Nós vamos fechar esse pacote aí. Qual é o modelo padrão que sobra me acontecer? E como eu vou sobrar, né, nesse juízo final? E quem é que vai ousar a fazer coisas, né, que mesmo não estão fazendo e que a gente tem que resetear essa notoriedade oral fracassada, virtual fracassada? Quem somos testemunhos de fato? Até onde a coragem e as condições pressóricas, cardíacas mesmo, já não mais convidam errantes e as gargalhadas justificarem piscos e hemorroidas.